eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito bacana, um cara muito legal, e que talvez, se não fosse o programa, eu não teria continuado, porque dessa vez o cara quer e eu entrei no choque, no conflito das minhas crenças, da minha criança, pra pôr aquele cara pra correr. Mas o cara não desistiu de mim e você também não. Isso pra mim foi fundamental. Gratidão pra sempre. Porque eu não vou esquecer isso. O meu maior problema era ter um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro. Eu me permiti, né, viver isso. Vim de um divórcio e depois do divórcio eu fiquei uns 4 anos perdida. Os relacionamentos não vingavam. Aí a gente fica focando um pouco mais na profissão, filho, casa, aquela correria e vai deixando. Eu não sei se era porque eu já procurava algumas coisas, mas o seu stories apareceu que falou exatamente comigo. Você que já tem uma certa idade, já tem sua carreira, tem sua vida, mas a sua vida amorosa é uma negação. E eu me identifiquei muito. E aí eu fui te seguir e eu fui me identificando cada vez mais, aí fui vendo alguns depoimentos de mulheres, falando que depois do programa a gente fica meio que magnética, e aí eu falei, eu quero isso pra minha vida, porque eu cansei de fazer tudo assim, sozinha, né? Tem coisas que eu não conseguia ver onde eu tava errando. Poucas vezes que eu já conversei com você, você já vê coisas que eu não consigo ver. Quando a gente começa, né, já fazendo essas coisas da criança, parece que o nosso magnetismo, ele já vai voltando um pouco, né? Bem nesse comecinho, eu me permiti conhecer uma pessoa pela internet. E ao mesmo tempo, quando eu fui participando das mentorias, você já estava mentorando meninas um pouquinho mais avançadas, que já estavam encontrando alguém, E aí você falava assim, não, gente, mas tem que se permitir, calma. Algumas coisas que você já ia falando para elas, eu já fui desacelerando. E aí eu fui deixando o cara se mostrar quem ele era. E fui também fazendo a mentoria, e fiz os módulos lá. E aí eu fui aplicando muita coisa. E foi dando certo. Eu magnetizei um cara que era o que eu queria. Todo atencioso, se preocupa em trazer café da manhã quando vem me visitar. Tudo aquilo me encantou. Porque era o que eu queria, mas eu até então nunca tinha traído, né? Mesmo na mentoria, nas minhas crises de TPM, é uma coisa que eu tô sempre em tratamento, eu cheguei a terminar. E aí você conversou comigo. Você falou, poxa, Evelise, mas olha a proposta do programa. Você conseguiu, quer ter um amor, e é verdade, né? Acabou estendendo um pouco, né? E conforme foi estendendo e os feedbacks que você foi dando, né, foi fazendo sentido. Aí eu parei, porque normalmente, se fosse antes, teria acabado ali. Eu não teria olhado mais as coisas boas. Eu vim de uma criação de pontuar muito mais as coisas ruins, as coisas negativas. Mas ele é um cara tão legal, tão cabeça, que ele consegue conversar. Às vezes eu penso assim, parece que ele mais faz a mentoria. Eu falei, acho que se você conhecesse ele... Às vezes eu queria fugir, às vezes eu ficava com vergonha. Não sei, você falava as coisas certas que fazia ficar leve. Porque às vezes a gente começa um programa, uma mentoria, achando que é igual escola, e que tem que fazer, e que, nossa, senão vai brigar. E eu quebrei isso também. Ao longo da vida, eu fiz muito tratamentos. Psicóloga, cheguei a tomar remédios, mas tudo eu ia tendo alta. As próprias terapeutas falavam, mas Evelise, você já sabe tudo que você tem que fazer. Só que eu não entendia o porquê que eu não atraía. Ou eu atraía e não conseguia manter. E eu prometi pra mim mesmo que o seu programa seria o último. E aí, o programa, ele apareceu na hora perfeita. Porque eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa muito bacana, um cara muito legal. E que talvez, se não fosse o programa, eu não teria continuado. Porque dessa vez o cara quer, e eu entrei no choque, no conflito das minhas crenças, da minha criança, pra pôr aquele cara pra correr. Porque aí onde veio o perfeito do programa. Porque aí você falou pra mim, mas Evelise, que você não queria um cara desse? Queria, então agora você tem um cara desse. Então, mas
Por que eu não consigo ficar? E nisso eu não tava sozinha. Então teve algumas coisas, teve algumas desistências, mas o cara não desistiu de mim e você também não. Isso pra mim foi fundamental. Gratidão pra sempre. Porque eu não vou esquecer isso.